Amém. Glória a Deus. Meus amados, hoje nós vamos estudar sobre revelação. Ela está dividida em 3 ou 4 partes. Semana que vem nós vamos estudar porque teremos culto administrativo, então retornaremos, se Deus permitir, de hoje a 15, onde nós vamos estudar do 20 ao 24 sobre a rejeição. Mas entenda que a rejeição que Romanos trata é a rejeição do pecado. E hoje nós vamos falar sobre a revelação, como Deus se revela ao homem. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Abra sua Bíblia no livro de Gênesis ou Romanos. Meus irmãos, não sei se vocês já pararam um pouco para pensar. Esse grande Deus que criou todas as coisas, presta atenção, Ele escolheu a cada um de nós, sim ou não? Escolheu. Trazendo para a humanidade, o homem só escolhe alguém, aqueles que são capacitados de alguma coisa. Verdade? Correto? E sim ou não? Eu só escolho alguém, aqueles que têm algo para poder oferecer. Eu só chamo alguém para trabalhar se for qualificado para aquela área, estudado, não é isso? Agora imagine Deus na sua essência e soberania. Olha que diz, eu quero iniciar Gênesis dizendo o seguinte: no princípio Deus criou os céus e a terra. A palavra do Senhor diz que a terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Então Deus disse: haja luz, e houve luz. Agora eu pergunto para você, igreja, para cada um: o homem tem algum poder para poder criar alguma coisa? Não tem. O homem tem a capacidade de amar o outro? Não tem. O homem tem a capacidade de criar alguma coisa do que é vazio? Não. Não. Mas olhando para mim, eu me vejo tão pequeno, tão insignificante, diante de um Deus tão grande. E às vezes nós somos um pouco orgulhoso. Porque às vezes achamos que Deus só presta se ele abençoar em alguma coisa. Deus só presta se Ele realizar algum sonho. Deus só presta se Ele trazer a cura. Deus só presta se Ele te dá o emprego ao qual você deseja. Deus só presta se Ele olhar para as suas dores. Mas entenda uma coisa, irmãos, quando Deus termina de fazer tudo, Ele fez o jardim. Quando Ele completa tudo, Ele agora coloca o homem no jardim, para o homem poder agora cultivar, dar nome. Só que lá para frente o homem peca, o homem se afasta de Deus. E aí é que está agora a nossa natureza adâmica, pecaminosa e a natureza caída. Então precisamos, em caráter de urgência, voltar para Deus. Toda a humanidade precisa voltar para Deus. Eu vou repetir: todo ser humano precisa se voltar ao Deus único e verdadeiro e fiel. Vou repetir: todo ser humano precisa, em nome de Jesus, voltar-se para o seu Criador. Você não veio do acaso. Você não veio do nada. Um Deus poderoso, em sua essência, Ele escolheu um homem e uma mulher para poder gerar
um outro homem. Isso é graça. Quando a mulher, ela descobre, Albinha, que está grávida, ela vai ao médico, tira ultrassom. Obrigado, Débora. E aí você vê aquele negócio bem pequenininho, né? Como é que o corpo da mulher tem a capacidade de poder gerar aquilo? Não tem. Então precisamos se voltar para Deus e parar de orgulho. Porque, Miriam, hoje geraçãozinha um pouco, e eu me incluo, uma geração difícil. Uma geração que não aguenta de forma nenhuma passar por provas. Uma geração que não se volta para Deus. E precisamos entender que Deus se revela de várias formas. Esse Deus grande, poderoso, Ele poderia, Albinha, Ele poderia enviar anjos para poder povoar a terra. Mas Ele preferiu com cada um de nós, limitados que nós somos. Não porque eu mereço, mas por conta da graça dEle que alcançou cada um de nós. Então precisamos olhar para nós mesmos em nome de Jesus e parar de viver dentro dessa caixa cheia de crise e dizer: Senhor, a tua graça me basta. Me olha, Senhor, através de Jesus, porque Senhor, sem o Senhor eu não sou nada. Deus não depende de mim para poder Ele ser Deus. Ele não depende de mim para poder realizar. Ele não depende, Albinha, absolutamente de nada. Então precisamos, em nome de Jesus, se voltar para o Senhor. Tinha um rapaz em Ilhéus, jornalista, o nome dele era Sobral. Ele falava o seguinte, depois que ele se converteu, Albinha, ele falou o seguinte: eu preciso baixar a minha bola, porque tem um homem maior do que eu, que é capaz de poder escolher um louco para servir a ele. É ou não é? Então o que nós precisamos nessa noite, irmãos, é se permitir Deus entrar, mudar, em nome de Jesus. O meu caráter ele só é forjado por conta de Cristo. Sem Cristo o meu caráter talvez não vale absolutamente de nada. Porque o caráter do homem, olha só, pastor, o meu caráter veio do meu pai, do meu avô, beleza, beleza. Mas se você não reconhecer Jesus como seu único, suficiente Salvador, você não vai povoar a eternidade. De forma nenhuma. Então precisamos reconhecer quem Deus é em nossas vidas. E olha só o que diz Romanos capítulo 1, verso de 18 a 20, que vai falar sobre a revelação de Deus. Olha só. A ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e injustiça dos seres humanos, que por meio da sua injustiça suprime a verdade, pois o que se pode conhecer a respeito de Deus é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. O 20 vai dizer o seguinte: porque os atributos invisíveis de Deus, isto é, o seu eterno poder e a sua divindade, claramente se reconhecem desde a criação do mundo, sendo percebido por meio das coisas que Deus fez. Por isso, os seres humanos são indesculpáveis. Mas eu pergunto para vocês, como é que Deus se revela ao homem? Não tem medo não de responder. Pela palavra. O que mais? Oração. O que é oração? A oração é falar relacionamento. O que mais? Deus se revela intimidade. O que mais? Vamos lá, gente. A natureza.
E o que é o atributo invisível de Deus? Poder, a sua eternidade, não é isso, Albinha? A sua santidade. Agora, imagine aí, Albinha, você pegar uma pessoa que você não conhece, você dá tudo de melhor para essa pessoa. Foi assim que Deus fez. Irmãos, nós só iremos saber como é a eternidade quando chegar lá. Porque a gente começa a ver na Bíblia, é rua de ouro, né? Vai ser assim, vai ser coisa maravilhosa. Meus amados, deixa eu perguntar para vocês aqui, quem quer ir para o inferno? Ninguém quer ir. Quem quer ir para o céu? Todo mundo quer ir. Mas existe uma condição, irmãos. Para mim poder ir para o céu, os céus é tomado o quê? Sabe o que isso quer dizer? Eu tenho que se esforçar para poder matar as minhas vontades, matar o meu eu e esforçar para poder, em nome de Jesus, povoar a eternidade. Então entenda que hoje nós vamos dar sobre a revelação. Paulo aqui, ele não se constrange de discorrer sobre a ira de Deus. Ele não está nem preocupado em ferir os mais sensíveis homens. Assim como a justiça de Deus se revela no Evangelho, a ira de Deus se revela desde o céu contra toda impiedade e perversão humana. Wilson, ele diz que Deus não é indiferente ao pecado, pois este é uma afronta à sua santidade, um assalto direto à sua majestade. Assim a ira de Deus é uma expressão que indica o justo derramamento do desfavor divino sobre o pecador. Então, quando o homem peca, o homem está ferindo a santidade de Deus. Quando o homem peca, quando eu e você peca, eu estou dizendo o seguinte: Senhor, não valeu de nada o seu sacrifício na cruz do Calvário. Quando o homem se afasta de Deus, ele está dizendo o seguinte: não valeu a pena a sua morte na cruz por mim. Agora agora eu te faço uma pergunta: aonde foi que Deus errou com você? Aonde foi que Deus errou com a humanidade? Porque o homem tem se afastado de Deus e não consegue voltar para Ele por conta da dureza do coração. O orgulho fala mais alto, achando que não precisa se voltar para Deus, porque a vida que está levando, essa vida Deus entende e beleza, vamos lá. Precisamos entender que Deus se revela através da palavra dEle. Precisamos entender que eu preciso estar em comunhão com Deus todos os dias. Eu preciso entender que eu dependo de Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você, se você não sabe. Mas olha só, se você está aqui hoje, se você acordou, é porque um Deus poderoso fez você abrir os olhos hoje. Quem crê nisso aqui em nome de Jesus? Aleluia! Se você está andando, irmãos, entenda, quarta-feira passada eu falei, irmãos, tem muita gente hoje, bilhões e bilhões, milhões de pessoas lutando por uma doença, por vida. Tem pessoas que têm câncer, que estão lutando, não consegue falar. Tem pessoas que estão agora, nesse exato momento, você está aqui sentado, ouvindo a palavra. Tem pessoas agora, Albinha, que está em uma UTI. Tem pessoas agora, Miriam, que está tomando soro para poder acalentar a dor, passar mais a dor. Então precisamos reconhecer quem é Deus para nós. Eu volto a repetir, irmãos, vai ficar tudo aí. Louco, essa noite pedirão a tua alma. E o que é que você tem oferecido? Irmãos, não queira, irmãos. Não queira ir para o inferno. Não estou metendo medo em ninguém. Lá
não foi feito para a imagem e a semelhança do Senhor. O inferno foi feito para Satanás e seus demônios. Mas em João diz, olha só, a salvação é para quem crê. Aquele que não crê, diz o texto em João, já está condenado. Eu preciso lutar todos os dias eu preciso esmurrar a minha carne, o meu corpo. Porque o arrebatamento está próximo e a frieza espiritual tem aumentado cada dia. Por aumentar a iniquidade, o amor de muitos vai se esfriar. Não é fora, é o de dentro. E precisamos voltar-se para Deus. Precisamos, em nome de Jesus, nos alimentar de novo. Precisamos, em nome de Jesus, buscar a face dEle. Se converter dos nossos maus caminhos. Precisamos, em nome de Jesus, entender que eu dependo de Deus. Eu dependo da graça, eu dependo do amor, da misericórdia, em nome de Jesus, irmãos. Era para a igreja cantar de costa, como uma forma de reverência. Na antiguidade, os levitas que guardavam o templo, eles adoravam a Deus de costa, porque eles não eram dignos. Entenda uma coisa, o momento do louvor, irmãos, é o momento que você começa a entender, agradecer. Louvores, você agradece a Ele pela graça e pela misericórdia. Mas tem gente que vem para o culto amarrado, cansado. É complicado. Você não está cansado para você ir para o trabalho. Você não está cansado para poder ir na praia. Você não está cansado para poder assistir aquele filme, mas você está cansado de vir para a igreja. Precisamos, em nome de Jesus, se voltar para Ele, irmãos. A ira de Deus não é, irmãos, olha só, a ira de Deus, ela não é incompatível com o seu amor. Ao contrário, é uma expressão do seu amor, e justamente porque nos ama verdadeiramente. Então seria fielmente que Deus está irado conosco em nosso pecado. Entretanto, o plano significativo da ira de Deus não deve ser visto nas desgraças que acontecem a homens pecadores no decorrer da sua história, não. Olha só, a sua realidade só é verdadeiramente conhecida quando vista na sua revelação no Getsemane ou ali no Gólgota. Esse é o grande amor. Ele deu de tudo, Ele deu seu único filho. Desde pequeno, quando Jesus completou a idade certa, Ele falou o seguinte: agora eu estou pronto, Pai. E Ele foi. Ele viveu os mesmos sentimentos. Ele caminhou junto com a gente. Ele ensinou o que é reino. Ele ensinou o que é amor. Você não teria coragem e a capacidade de receber um tapa na cara. Nós não teríamos a capacidade, Júnior, de poder levar uma madeira tão pesada nos seus ombros, não. Você não teria a capacidade de poder aguentar aquela coroa de espinho. Você não teria a capacidade, você não ia aguentar. Eu não ia aguentar. É por causa dele. É por ele. Ele me amou primeiro. Eu tenho que me voltar para Ele. Eu tenho que cada dia entender que a graça dele gente, não quer entender. A graça de Deus é grande demais.
Sabe quantos dias ele passou? Sabe quantas horas ele passou caminhando pelaquela rua de Jerusalém, naquela pedra bruta, carregando o madeiro nas costas? Não foi por acaso, não. Foi por amor. Foi por amor. Foi por mim, foi por você. Então nós precisamos entender, irmãos, que o amor do Senhor, não queira entender nunca, é grande demais. E aqui nós vamos destacar alguns pontos dessa revelação. A ira de Deus é justa por causa da forma injusta que o homem se relaciona com a verdade. Jesus é a verdade absoluta. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão do homem que detém a verdade pela injustiça. Olha só o verso 18. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e injustiça dos seres humanos, que por meio da sua injustiça suprime a verdade. Quando você lê o verso 18, lê de novo aí, o verso 18. Eu queria que você extraísse agora o que você entendeu. Coloca aqui, por favor, vamos lá? Aqui. A ira de Deus se revela da onde? Contra o quê? E injustiça dos seres humanos. Olha só. Vamos lá? A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e injustiça minha. Aí fica bem mais claro. É sim ou não? Vamos lá ler. Ler dessa forma? Minha. Vamos lá. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e injustiça que eu pratico. Entendeu aí? Porque às vezes a gente quer colocar para outra pessoa, para um outro homem. Sim ou não? Vamos lá. Então vamos lá. Então, por conta que eu pratico a injustiça, eu vou suprimir o quê? A verdade. Agora, como é que eu pratico a injustiça a chegar a um ponto de poder suprimir a verdade? Vamos lá? Desobediência. O que mais? Falta de amor. Perdão. O que mais? Vamos lá, igreja? Ingratidão. O que mais? Vamos, igreja? Oi? Rebeldia. Falta de fé. Inveja. Vamos lá? Olha só. O 19, coloca o 19. Pois o que se pode conhecer a respeito de Deus é o quê? Manifesto entre eles, porque Deus o quê? Lhe manifestou. Agora eu digo para você, Deus se manifestou em quê? O amor dele. Deus se manifestou aonde? Em Jesus. E aonde mais? Em sua natureza. A morte na cruz. Então, quando eu olho para as aves dos céus, quando eu olho para o mar, eu lembro dessa graça, o atributo dele. Então, entenda que a ira de Deus, gente, não é destempero emocional, não é explosão de raiva, não está eivada de caprichos, não deve ser concebida em termos de explosões de ódio. E quais a ira em nós? Então, ou seja, a ira de Deus, entenda uma coisa, é uma reação, segundo Bruce, a ira de Deus é a reação da santidade divina e a impiedade e rebelião do homem contra ele. Então, quando eu peco, eu estou me rebelando contra a santidade de Deus. Quando eu peco, quando eu não amo, quando eu não cultuo, quando eu não adoro, quando eu não tenho a santidade dele, eu estou de alguma forma, ferindo a santidade de Deus. Agora vamos lá, o que é ferir a santidade de Deus?
Você sabe. Ó, o Senhor, Ele nos regenerou. Regeneração, sim ou não? Depois da regeneração vem a justificação. Mas vamos lá, o que é regeneração? Os irmãos sabem, não tem vergonha não, gente, então eu vou aprender. Eu fui regenerado. Hã? Eu fui o quê? Isso, refeito, transformado. Regenerar. O Senhor nos regenerou nele. Glória a Deus. Por se regenerar, Ele nos justificou. Justificação. O que é justificação? Oi? Não. Justificação. Alguém te justificou. Sim ou não? Vamos lá? Um advogado. Ele faz o quê, Albinha? Defende, justifica, exatamente. Então Jesus nos justificou perante ao Pai. Então, ou seja, Senhor, Pai, recebe Albinha, recebe Silvia, recebe Adeval, porque ele reconheceu que eu sou o único suficiente salvador dele. Jesus é a ponte para chegar a Deus, Miriam. Aí vem regeneração, justificação, e aí vem um terceiro estado. Qual é? Eu vi santificação. O que é santificação? Ser parecido com Cristo. Isso é um processo. Santificação, ela é um processo. Todos os dias eu devo me santificar em Cristo. Aonde, pastor? Na palavra. Todos os dias eu tenho que matar o velho homem, a minha natureza pecaminosa. Eu tenho que me santificar com a santidade dele. Eu preciso, irmãos. E aí vem o último estado, qual é? Glorificação. Onde todo mundo quer estar, sim ou não? Mas entenda que antes da glorificação, vem santificação, vem justificação, regeneração. Então precisamos passar por esse processo. Precisamos em nome de Jesus, porque se eu não passar por esse processo, eu estou de alguma forma ferindo a santidade do eterno. Então, olha só. A ira de Deus consiste na santa reação do ser de Deus contra aquilo que é contrário à sua santidade. Então, Charles, quando ele diz que não se deve associar a ira de Deus a nenhuma ideia humana, paixão, fraqueza ou vingança, e nem devemos perder de vista o universal amor de Deus. Ele é verdadeiro, ele é verdade, o reverso do divino amor. Assim, no conflito moral, o contrário da ira não é amor, mas é neutralidade. E aí, nessa questão, nós vamos ver algumas verdades. Primeiro, a dinâmica da ira. Vamos lá. Quem pode ler aí? Em sua apostila. Vamos lá? Alguém lê aí, Albinha? Fica de pé, Albinha. Para poder soltar isso. Contínua. Ponto. Entendeu aí? É uma dinâmica. Como é que estava Sodoma e Gomorra? Debaixo de quê? Vamos lá. O que é que tinha lá nessa cidade de Sodoma e Gomorra? Há tantos anos atrás. Tinha o quê? Depravação. Hoje tem? Tinha o que mais? Hoje tem?
Tem. O que mais tinha lá? Hã? Hoje tem? Tem. O que mais? Hoje tem? Tem. O que mais? Imoralidade sexual. Hoje tem? Para por aí? Agora, se o pecado de Sodoma, Toninho, chegou até Deus, imagine hoje. Agora, pastor, por que Deus não destrói hoje? Por causa de Jesus. Por causa de Jesus. Ah, meu irmão, não teria mais ninguém para contar a história. Não teria ninguém. Não teria absolutamente ninguém. Pastor, isso é lei. Não, isso é graça. Quando veio Ananias e Safira, na graça, mentiram. O que foi que Deus fez? Matou. O filho de Arão, lei. O que foi que eles fizeram? Colocaram o quê? Estranho, a mais. O que foi que Deus fez? Matou. Por que Deus não mata hoje? É a graça dele. A graça é um favor imerecido. Tem gente que se afasta de Deus e acha que está pintando o sete, está passando na cara de Deus e está dizendo o seguinte: está vendo aí? A minha vida é melhor. Não, engano. O diabo está enganando. Que quando Deus voltar, meu irmão, ai daqueles que se encontrarem em falta com Deus. Coloca aí, é 1 Tessalonicenses 1:10, irmãos. Quem está entendendo isso aqui, gente, em nome de Jesus? Amém? É glória a Deus? Olha só. E para guardar dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra o quê? Da ira vindoura. Irmãos, Deus é tão justo, a santidade dele é tão pura, que o próprio Jesus, ouvindo naquela cruz do Calvário, Sofia, Deus não pôde fazer absolutamente nada, porque o pecado da humanidade estava sobre o seu filho, então ele não podia tocar com a santidade dele em seu filho. Agora, imagine você, Obinha, ver seu filho morrendo, sem poder fazer absolutamente nada. Deus não poderia intervir em momento algum, até porque Jesus falou: Senhor, se for possível, afasta de mim o quê? Esse pecado da humanidade. Mas todavia que não seja o quê? A minha vontade, mas a sua. Então, amado, irmãos, nós precisamos entrar na arca. E entrar na arca não é bom, porque você vai lidar com várias situações que está fora do seu normal. Entrar na arca, você vai encontrar pessoas com espinho, porco espinho. Mas aí é que você precisa se ajustar para que você possa passar todo o dilúvio. Então a eternidade, meus irmãos, pense na eternidade. Não queira, Senhor, eu profetizava em seu nome, eu curava os enfermos, eu pregava nas praças, eu fazia acontecer. Se não tiver intimidade com Deus, Ele vai dizer o seguinte: não vos conheço. Para trás de mim. O arrebatamento está próximo da igreja de Jesus. E nós precisamos nos preparar todos os dias. Se o arrebatamento fosse hoje, não responda para mim não, para você mesmo. Você subia, Deus te levava ou você ficava? Come agora as unhas aí para ver. Já pensou, meu irmão? Meu Deus do céu, eu fico pensando, já pensou? O pastor ficou, olha. Mas se o pastor não tiver com a vida santa em Cristo, ele fica também, filho. Ah, pastor, Senhor, mas é porque eu achava que eu tinha tempo, é porque um homem me feriu, a igreja me feriu, não sei quem me feriu, é por isso que eu não te busquei mais. Jesus não vai querer, gente, que você justifique.
Não vai. Então, olha só, entenda uma coisa, ela é antecipada pela revelação do mesmo princípio na verdade corrente do mundo. A segunda coisa é a origem da ira. A ira de Deus se revela desde o céu, ela vem de cima do trono daquele que governa o mundo e moralmente o universo, e não pode, olha só, Deus não pode tolerar passivamente o mal. A história, ela é um palco da manifestação dessa ira contínua de Deus, e por ser procedente do céu, o trono de Deus, a ira divina, ela é ativa. Quando você vê um pouquinho de chuva, o que é que você vê no céu? Um arco-íris. E isso é para a humanidade entender que Deus fez uma aliança com quem? Deus fez uma aliança com quem? Com o homem. E qual foi a promessa de Deus? Não vou mais destruir a terra com dilúvio. Então tudo se revela o que Deus fez por nós. Aleluia, glória a Deus, gente. Essa é a origem da ira de Deus. A origem da ira. Agora vamos ver a causa desta ira. A causa desta ira é a impiedade e perversão humana. O que é perversão humana? O que é um homem pervertido? Bota aí. Sim. Foi no céu, exatamente. Sim. Foi manifestado. Exatamente, exatamente. Exatamente. E olha que foi lá dentro, né? Agora eu ficava assim, como isso pode acontecer? Aí tem alguns teólogos que estudava junto, Albinha, que falavam assim: quem foi o diabo que convenceu Lúcifer? Agora, gente, o problema é, André, às vezes a gente quer estudar demais, saber quem foi, não queira saber. Sim. Foi o orgulho. E tem muito mais que isso. Agora me diga uma coisa, o orgulho hoje. Então, o pai do diabo chama-se de Lúcifer, orgulho. Então, crente não pode ser orgulhoso. Crente não pode se rebelar contra o outro. Tudo isso aconteceu na eternidade. É por isso que Deus não permite hoje isso acontecer de novo em sua história. Então precisamos nos voltar-se para Deus. Quebrar esse orgulho ferido. Quando Deus encontra uma pessoa orgulhosa adorando a Ele, Ele não recebe adoração, porque a pessoa orgulhosa faz menção a Lúcifer. As atitudes de uma pessoa orgulhosa é a síndrome de Lúcifer. Uma pessoa que se rebela contra o outro, fala mal do outro, é a síndrome de Lúcifer. Uma pessoa que fala mal do outro é a síndrome de Lúcifer. Como assim, pastor? Ele reuniu os anjos. Vamos fazer o seguinte: olha, está vendo aquele trono lá? Eu vou assentar naquele trono. Eu serei a estrela. Agora, os anjos, pelo amor de Jesus. Você dá risada? Dá risada mesmo. É como tivesse aqui uma reunião. Vamos se rebelar contra Albinha? Você está entendendo, irmãos? Se reunir em grupo para poder falar mal, Deus não está ali, quem está ali é Satanás. Porque é o papel dele fazer isso. Eu não sou filho do cão, eu sou filho de Deus. Amém?
Então entenda isso, antes de você se reunir com o grupo e a pessoa no seu grupo começar a falar mal de um, ei, em nome de Jesus, síndrome de Lúcifer está amarrado. Precisamos, em nome de Jesus, ter a capacidade e a maturidade para poder entender isso, irmãos. A ira de Deus, gente, está em todo o tempo, entenda isso. A ira de Deus matou uma humanidade, sim ou não? Matou. Em Sodoma e Gomorra, olha só, eles queriam fazer sexo com os anjos. Ele chega para o sobrinho de Abraão, Ló, não é Ló? É. Você é melhor do que a gente em quê? Deixa esses homens para cá para que a gente possa ter relação com ele. Aí Ló falou o seguinte: toma as minhas filhas. Aí é quando agora os anjos abrem a porta, colocam a família de Ló para trás e cega. Então precisamos, irmãos, em nome de Jesus, ter essa consciência. A igreja de Cristo precisa refletir a glória dele lá fora. A igreja de Cristo, que é eu e você, precisa entender, eu preciso ter o caráter de Cristo. A igreja de Cristo precisa entender que o Senhor morreu por nós, pelos nossos pecados, e nós somos pequeno Cristo em nossa comunidade. E precisamos dar o testemunho do Senhor. E glória a Deus, aleluia. Impiedade é rebelião contra Deus, perversão é rebelião, gente. Entenda uma coisa, quando é o próximo, impiedade é a quebra da primeira tábua da lei. Quem lembra? Perversão é a quebra da segunda tábua da lei, que é a impiedade. Diz respeito àquela perversão de natureza religiosa, ao passo que a perversão se refere àquilo que tem o caráter moral. A primeira pode ser ilustrada pela idolatria e a última pela imoralidade. E aí você às vezes condena aqueles que é idólatra, né? De uma imagem. Mas olha só, quanto de nós somos idólatras porque a gente coloca o eu acima de Deus? É ou não é? A gente coloca cansaço, a gente coloca fadiga. Estou com dor de cabeça, não vou hoje não. Ah, não vou adorar hoje não. Ah, eu vou adorar quem sabe um outro dia. Nós somos escravos de Cristo, gente. Vai chegar um tempo que a gente não pode nem mais fazer uma filmagem. Já está chegando e já chegou. A semana que vem, talvez o estudo que a gente vai abordar, que vai tratar sobre a questão da rejeição, nós vamos tratar de assuntos que não pode ser gravado. E a igreja está assim, ó. A igreja está trabalhando nos seus afazeres, em suas profissões, e não está nem aí para Deus. E o mundo está do jeito que está. A igreja precisa despertar em nome de Jesus e voltar-se para o seu dono. E aleluia! A impiedade para com Deus resulta em injustiça para com os homens. A impiedade se refere à violação dos 4 primeiros mandamentos. E a injustiça, a violação dos 6 últimos, porém, cada vez mais forte, é que as duas palavras sejam empregadas como 2 expressões para a mesma coisa. Entenda uma coisa, irmãos, a ira de Deus, a causa da ira de Deus se manifesta na impiedade. Na impiedade. Tem gente que não lê a Bíblia, tem crente que não ora, tem crente que não tem intimidade com Deus, tem crente que só faz o serviço para Deus. Então precisamos despertar, irmãos. Precisamos em nome de Jesus. O que é que o Senhor deixou para a sua igreja? Primeiro, Ele falou o seguinte: vá fazer discípulo, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Então precisamos entender qual o meu papel na sociedade. Vem cá, o seu papel, qual o seu objetivo de vida? O meu objetivo de vida é passar em uma faculdade, é ter um emprego bom, é ter uma roupa boa, uma casa boa, um carro bom, um salário bom. Isso é tudo, irmãos? Não. Você pode fazer sim. É errado? Não. Mas você não pode colocar a sua expectativa no bem material, porque tudo vai ficar. Como assim, pastor? Vem cá, aonde Deus te colocou é um campo missionário. Não precisamos entender isso. Entenda isso, que a ira de Deus se revela contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. E por causa da impiedade e da perversão, os homens sufocam e abafam a verdade. E que verdade é essa, pastor? A verdade descrita onde? No livro da vida. Essa é a verdade. E o homem não lê a verdade, não vive a verdade. O homem colocou a Bíblia dentro de uma gaveta e fechou. Agora o que ele quer é ouvir os homens, aquilo que as pessoas ditam para ele. E quando você chega para uma pessoa que não é crente, você se coloca assim como se fosse o melhor. Crente precisa se alimentar da palavra. É por isso que tem muitos crentes vazios. Tem muito crente adormecido, vivendo dentro da sua razão e achando que está certo, que está correto. Não, irmãos, precisamos em nome de Jesus tomar os céus à força. Precisamos matar a nossa vontade, o nosso pecado, porque Jesus está voltando. E se você ficar, lembre-se, eu lembro das pregações do pastor. A palavra não é minha. Eu sou o mensageiro de Deus, passando um recado para a igreja dele. E eu vou dizer para vocês, o Senhor está dizendo, se volta para mim de novo, porque eu estou voltando. E se você continuar nessa vida, achando que tem razão de tudo, você vai ficar, e não queira ficar, irmãos. Ai daquele, gente, que ficar. Pastor, eu ouvi sobre arrebatamento desde quando eu era pequeno. Isso aí é para você cada vez mais crer mais ainda. Não precisamos em nome de Jesus, igreja. Todo pecado é uma resistência deliberada a Deus. A palavra deter-se, ela vai significar matar por afogamento. Então, ou seja, Adolf, ele ressalta que os homens com inumeráveis maldades martelam contra esse saber. Olha só, crente não pode estar maquinando mal. Não é do crente isso. Entenda uma coisa, prendendo no porão de sua consciência, não permitindo que se erga, e muito difícil, porém, excluir Deus no raciocínio, por mais fácil que seja, incluí-lo no discurso. Às vezes você discursa sobre Deus, mas você não vive Deus. Às vezes você tem um oratório assim, que a pessoa, você chega no lugar, você diz, eu era assim, eu fazia isso, eu orava desse jeito, e você se enche do seu passado, mas o presente você está vazio. Então precisamos voltar, igreja. Precisamos, meus amados irmãos. Deus é amor, sim ou não? Deus é amor, irmãos? Deus me compreende, pastor. Deus é justiça, e a justiça dele, gente, não falha. E não falha. Em segundo lugar, a ira de Deus é justa por causa da forma consciente que o homem rejeita a revelação divina. Chamamos agora a atenção para algumas verdades solenes. O homem só pode conhecer a Deus porque esse se revelou, sim ou não? Como assim, pastor? Calvino, ele inicia agora as institutas, dizendo que só podemos conhecer a Deus porque ele se revelou. O conhecimento de Deus não é fruto da
coisa do homem, da mente do homem, inteligência do homem, mas da própria revelação. Agora vem cá, como foi, Wenderson, que Deus se revelou para nós? Vem cá, no Novo Testamento, o homem não teria capacidade, sim ou não? Sim. Na lei, Deus queria se revelar e falar com o homem. O homem falou que, Moisés, não aguentamos ouvir o quê? A voz do Senhor. Fale você mesmo, sim ou não? Vem agora Jesus. Ele vem como homem para poder falar para o homem do reino dele. Agora me responda uma coisa. Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você? Feche seus olhos agora. Quando você fala mal de alguém, você é de Jesus? Vou repetir. Quando você fala mal de alguém, você pertence a Jesus? Quando você se reúne com outras pessoas para criticar e falar mal, Jesus está ali com você? A vida, a frieza que você está levando, Jesus está com você? Você está com Jesus? Quando você está sozinho no seu quarto, quando você peca, você está com Jesus? Abra agora os olhos. O homem só tem a verdade porque Deus se revelou na natureza. John Stott, ele vai destacar que a criação é uma manifestação visível de Deus invisível. A criação ou revelação natural fala sobre os atributos invisíveis de Deus, que é o seu eterno poder e a sua divindade. Então, entenda uma coisa. Deus, Ele é eterno, Ele é soberano. Glória a Deus, aleluia. As obras invisíveis da criação de Deus manifestam a sua perfeição invisível, porque Deus deixou sobre a sua obra criada as impressões digitais dele, da sua glória. Glória a Deus, aleluia. Quando eu olho para a natureza, eu olho para os céus, eu olho para as estrelas, para a lua, para o sol, para o mar, eu vejo a mão de Deus, as impressões, o dedo dele naquele lugar. Quando eu olho para mim, eu vejo a perfeição de Deus. Glória ao Senhor Jesus. Depreendemos desse fato que Deus é distinto da criação, Ele não se confunde com as coisas criadas. De igual forma, concluímos que Deus, Ele é soberano, uma vez que trouxe à existência as coisas que não existiam. Mas entenda uma coisa, o universo não é fruto de geração espontânea. O universo não pariu a si mesmo. Ele foi criado, o universo não é o resultado de uma explosão cósmica. Uma vez que a desordem não produz a ordem e nem o caos produz o cosmos. Entenda isso. Então, o universo não é consequência de uma evolução de bilhões e bilhões de anos. Não foi uma explosão. Gente, entenda uma coisa. Uma explosão vai criar um ser humano perfeito? Não. Uma explosão vai criar o mar? Não. Vai criar os peixes? Não. Vai criar o animal? Não. Toma cuidado com a filosofia que você ouve por aí de caras ateu que não conhecem a verdade. Precisamos entender isso, irmãos. O universo não é consequência de uma evolução de bilhões e bilhões de anos. Antes é obra de Deus, o arauto de Deus, o rei Davi escreve, os céus proclamam o quê? A sua grandeza, aleluia. E o firmamento anuncia as obras da onde? De suas mãos. Eita Deus poderoso, glória ao Senhor Jesus. Todo o cosmo, ele é um testemunho eloquente da existência de Deus.
E segundo John Stott, a autorrevelação de Deus, por meio das coisas que foram criadas, tem 4 características básicas. Ela é universal e geral, porque se destina a todo mundo, em todos os lugares. Deus é poderoso, gente. Aleluia. Ele é soberano, glória a Deus. Ela é natural, porque se deu pela ordem natural, e nisto ela se opõe ao sobrenatural, que envolve a encarnação do Filho e a inspiração das Escrituras, irmãos. O que é que Deus disse para Deus Pai, para Deus Filho e Deus Espírito Santo? Façamos o quê? O homem. A nossa o quê? Irmãos, vamos lá? O que é imagem? Quem pode me dizer? Eita glória. Vamos lá, irmãos? Qual a diferença entre imagem e semelhança? Eu fiz essa pergunta ontem lá nos homens. Vamos lá? Qual a diferença? Façamos o homem a imagem e a nossa semelhança. O que é a imagem de Deus? Oi? Se revela onde? No caráter de Deus. Vamos lá. Vamos lá? As quê? Qualidades. O que mais? Vamos lá, irmãos? É bom estudar a Bíblia, é ou não é? Vamos lá. Imagem é o quê? Aquilo que Deus concedeu ao ser humano na criação, o que permaneceu mesmo após a queda, como racionalidade, personalidade, dignidade humana. Semelhança, olha só, a semelhança, a comunhão, santidade, justiça, que reflete o caráter de Deus. Então essa foi profundamente afetada pelo pecado e restaurada em Cristo. Vamos lá? O que é imagem? É aquilo que Deus concedeu. Olha só, ao ser humano na criação, que permaneceu mesmo após a queda, como racionalidade, personalidade, dignidade humana. Imagem. A semelhança é o quê? A comunhão, a santidade, a justiça e o amor. Então, quando Deus diz, Albinha, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, a qualidade de Deus se coloca agora no homem. Rapaz, isso é forte. O que ele é, colocou no homem, Jairã. Colocou amor, justiça, graça, concedeu tudo isso. Então nós precisamos entender, aonde eu estou, eu represento Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia! Glória a Deus. Entenda uma coisa, irmãos. Ela é criacional, revelando a glória de Deus por intermédio da criação, no que se opõe à revelação salvadora, que manifesta a graça salvadora de Deus em Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Tudo isso é revelação. Eita glória. Eu recebi agora uma revelação de Deus. Revelação é você entender que Ele se revelou através da natureza e da sua palavra. Sim ou não? Você sai daqui aprendendo. A revelação de Deus se constitui assim, 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 assim. Glória a Deus, aleluia. Porque a revelação natural, ela é suficiente para tornar o homem indesculpável perante Deus. Mesmo que a revelação natural não seja suficiente para salvar o homem, é suficiente para responsabilizá-lo, o homem. Como assim? Quando Deus te chamar, vem cá, vai abrir o que? Um livro, sim ou não? Vai estar o nome de todo mundo. Vai ou não vai? Vai. Vai chamar, não, agora, pastor, como é que vai ser isso? Eu não sei. É bilhões e bilhões
Eu não sei, irmão. Mas Deus vai, a Bíblia diz que vai chamar por seu nome. Sim ou não, Bia? Vem cá. Vamos lá fazer aqui agora uma simulação da eternidade. Vamos lá. Albinha, André, o Enerson. Irmãos, isso é tão sério, mas tão sério, que naquele grande dia, Val, não vai ter justificativa para seu ninguém. Laio, você não vai poder, eu e você não vai poder justificar absolutamente nada, porque segue-se o juízo. Então a oportunidade que eu e você tem é o agora, sim ou não? É, porque naquele grande dia, quem ficar vai conhecer a grande ira de Deus. Ah, pastor, mas Deus é amor, Ele vai compreender sim o que eu fiz. Ah, não vai, tá. Todos os homens são indesculpáveis perante Deus, porque a verdade de Deus tem se manifestado a Ele, tanto na luz da consciência, como no testemunho da criação. Os homens não poderão fazer apologia em seu próprio favor. Ninguém poderá dizer a Deus no dia do juízo: ah, eu não sabia que o Senhor existia, não sabia que o Senhor é criador do universo. Sabe por quê? Charles, ele tem razão quando diz que o próprio mundo é descrito pelo termo cosmo, que significa ordem e implica um desígnio por parte do Criador. Aqui cai por terra. Olha só, irmão, volta para cá. Ah, pastor, Deus só vai voltar quando todo mundo ouvir o evangelho. Me mostre na Bíblia. Ah, pastor, tem povos ainda que não foram alcançados. Me mostra na Bíblia. Aqui cai por terra a teoria do índio inocente, dos povos remotos que estão em estado de inocência. Não é essa a teologia de Paulo. Todos os povos são indesculpáveis diante de Deus. Eles pecam contra Deus conscientemente. Entenda isso. Paulo está dizendo também que o ateísmo é uma grande tolice. Ninguém nasceu ateu. Na verdade, esse conhecimento de Deus, ele é sufocado. Os ateus se fazem assim. O ateísmo não é uma questão intelectual, mas moral. Entenda isso. O pecado é sempre um assalto à verdade, isto é, a verdade fundamentada de Deus como Criador e Redentor. Tudo justifica para que o homem não se volte para Deus. Então precisamos entender, irmãos, não tem ninguém inocente. Ah, pastor, mas tem uma tribo não sei aonde e tem que evangelizar porque não conhece a Deus. Todos são indesculpáveis, diz a Bíblia. E você, Miriam, e você não tem chance nenhuma quando Deus voltar. Como assim, pastor? Se eu tenho um parente que não se entregou a vida a Jesus, quando Deus voltar, não vai se dar como inocente. Porque ouviu a palavra, veio para a igreja, visitou, fez isso, mas não entregou a vida a Jesus. Todos nós somos indesculpáveis. E a Bíblia diz que não há um justo sequer. Então, irmãos, em nome de Jesus, não perca não, gente, a cena dos próximos capítulos, que nós vamos falar sobre agora a rejeição de Deus ao pecado.